Olá pessoal, mais aula de economia brasileira. Hoje nós vamos estudar o milagre econômico. Então, na última aula nós vimos o contexto do PAEG, os fundamentos da economia brasileira durante o PAEG. E de modo geral nós vimos que o PAEG foi um período de ajustes e de reformas. O que é interessante é que boa parte dessas reformas, desses ajustes que foram feitos durante o PAEG, vão ajudar a explicar o chamado milagre econômico brasileiro. E por que se chama milagre? Porque a taxa de crescimento foi tão intensa e a evolução da economia brasileira foi tão intensa que nenhum espectador da economia brasileira nesse período conseguiria prever, né, uma taxa de crescimento tão elevada para o Brasil, né, antes do período do milagre. Então, era quase que como um milagre, né, a economia brasileira crescer tanto assim. Era tão inesperado o crescimento da economia brasileira que isso foi caracterizado como um milagre econômico. Mas, apesar de ter esse nome, existe sim, né, algumas coisas, né, que ajudam a explicar esse período. Então, e uma dessas explicações está exatamente na aula anterior, que era o próprio PAEG. O PAEG ele vai sedimentar, né, ele vai fundamentar o caminho para que o milagre econômico aconteça. Então, é, é, uma mudança importante, né, para o período do milagre, ela ocorre em 1967, que é quando o Castelo Branco e a equipe econômica dele, que era o Campos Bulhões, é substituída. Então, o Castelo Branco e sua equipe econômica era responsável pela condução do PAEG, ou seja, uma fase mais de reformas e foco no controle de desequilíbrios. Como agora os objetivos passam a ser o crescimento econômico, né, justifica-se a substituição dessa equipe por uma outra que pudesse conduzir esse crescimento econômico. Então a presidência vai para o general Costa e Silva e depois, posteriormente, para o Médici, que é os que de fato vão ser responsáveis pela presidência, né, do Brasil durante o período do milagre. E a equipe econômica, né, o Campos Bulhões, né, é substituído pelo Delfim Neto. Então será o Delfim Neto o formulador das principais políticas, né, que serão implementadas na economia brasileira durante o período do milagre econômico. Uma questão interessante dentro do contexto do milagre era seus objetivos. Além do crescimento econômico, também se buscava promover a estabilidade, especialmente a estabilidade de preço. Nós vamos ver mais à frente que, de modo geral, esse objetivo é cumprido, uma vez que há um intenso crescimento econômico e depois há uma inflação relativamente baixa para os padrões da época. Essa inflação depois vai começar a se descontrolar, mas isso só vai acontecer mais na frente. Pelo menos no período do milagre, ela se mantém relativamente estável. Então, nós podemos dizer que pelo menos os objetivos, os contornos gerais do milagre são cumpridos. E aí tinha quatro objetivos, né, quatro expectativas em relação ao milagre. O primeiro deles era, como eu falei, né, a promoção gradual da estabilidade de preços, que agora passava a ser centrada nos custos e não na demanda, né, e sem a fixação de metas. Essa mudança vai ser importante porque isso quer dizer que essas políticas de inflação que freavam, por exemplo, o consumo na tentativa de controlar a demanda e assim controlar a inflação vão ser abandonadas. E isso vai ser coerente com os objetivos de promoção do crescimento econômico, né? E aí o controle da inflação vai ser centrado mais na questão de custos. Então, o governo vai passar a ter uma ingerência maior sobre custos, né, das empresas para evitar que haja uma aceleração da inflação. Então há uma mudança aqui no diagnóstico da inflação. Uma outra questão é em relação ao fortalecimento da empresa privada. Então, esse objetivo de fortalecimento dos capitais privados já estavam previstos também, né, no PAEG e já é, aliás, nem no PAEG, podemos voltar um pouco mais atrás ainda, desde o período do plano de metas, né, o fortalecimento de um setor privado nacional capaz de endogeneizar, né, de sustentar um crescimento econômico elevado da economia brasileira. E aí o período do milagre econômico também vai trazer
essa questão como uma de suas prioridades. Uma outra questão que era importante era a consolidação da infraestrutura, né, que são os grandes investimentos estruturais da economia, como construção de hidrelétricas, de portos, construção e reforma de estradas, e isso ficaria a cargo do governo, porque essas intermediações de curto prazo, como nós vimos na aula do PAEG, geralmente ficava a cargo, né, de bancos estatais que tinham um controle direto ou indireto do governo. Então, o governo tinha mais capacidade de articular esses investimentos de longo prazo. E um último objetivo era a ampliação do mercado interno. Isso significava o endividamento das famílias, né? E por isso a mudança do diagnóstico da inflação era importante, uma vez que se houvesse a fixação de metas e um diagnóstico centrado no excesso de demanda, essa questão de ampliação do mercado interno e também do aumento do endividamento das famílias ficaria comprometido, porque ao fixar metas para a inflação baseada na demanda, necessariamente você precisaria fazer controles, né, dessa demanda ocasionalmente. E aí isso iria, em tese, frear o desenvolvimento econômico que era planejado no milagre econômico, uma vez que limitava o crescimento do mercado interno. Bom, aí nesse caso, é, aqui nós temos as chamadas fontes, né, de crescimento econômico, que foi os principais setores ou os principais fundamentos da economia brasileira que conseguiram sustentar uma alta taxa de crescimento. A primeira delas que a gente pode colocar aqui é a retomada do investimento público em infraestrutura. Nós vimos lá atrás que um dos objetivos do PAEG era exatamente a promoção do investimento, chamado investimento estruturante. Então, a construção, né, de obras que eram consideradas prioritárias para o país em termos de sua infraestrutura. Então, dotar o país de uma infraestrutura. Esses investimentos, eles têm muito impacto na economia, né? São investimentos de grande aporte, né, de recursos, um aporte muito grande de recursos para esses investimentos que movimentam uma série de setores e também gera bastante emprego. Então, o próprio investimento público em infraestrutura se constitui uma das razões, né, do crescimento econômico do Brasil. Uma outra questão que também vai ser muito importante no contexto do milagre é o aumento do investimento das chamadas empresas estatais. Essas grandes empresas estatais, elas vão passar também a realizar maciços investimentos, especialmente nos setores onde elas atuavam, que eram setores de produção de bens intermediários. Então, petróleo, aço, uma energia, então uma série de setores, né, que são de bens intermediários vão também receber um aporte muito grande de investimento e esse investimento vai ser conduzido por essas empresas estatais. Então, também vai ter um crescimento bastante elevado. Um outro setor que passa também a liderar aqui o crescimento no milagre econômico é o setor industrial baseado no setor de bens duráveis, né? O que existia aqui era uma chamada capacidade ociosa, né? O período do PAEG ele significou um período de recessão, então ou se gerou muita capacidade ociosa nesses setores, né? Em alguns setores. E aí, no período do milagre econômico, essa capacidade ociosa vai sendo gradativamente ocupada, o que vai fazer com que esses setores cresçam muito. Então, é um caso que acontece com o setor de bens de consumo, né, duráveis. Isso caracteriza lá tipo de política que é chamado de stop and go, que é, parar e continuar, parar e continuar. Então, é basicamente a dinâmica que ocorre aqui no setor de bens duráveis, né? Então, você teve uma parada no período do milagre econômico, então esse setor, né, não cresce tanto, acaba promovendo demissões, né, a saída de empresas e isso gera uma capacidade ociosa e depois retoma tudo de novo, né? Ou seja, um stop and go. Né? Um outro setor que vai ser importante aqui é a construção civil. Esse setor está principalmente relacionado às reformas lá do PAEG. Nós vimos que aquela reforma financeira que foi promovida tinha como um dos seus objetivos a promoção de um sistema que pudesse fazer o financiamento da construção civil, que era o Banco Nacional, né, de Habitação e o Sistema de Financiamento da Habitação, que é introduzido nas reformas do PAEG. Isso
para vocês perceberem, né, que o PAEG tem uma participação muito importante aqui nos resultados do milagre. E aí esse novo sistema de financiamento da construção civil vai promover, né, um crescimento bastante intenso desse setor e vai também contribuir para o crescimento da economia brasileira durante esse período aqui. Um outro é o crescimento das importações, perdão, das exportações. Então você tem um aumento do comércio internacional, uma melhoria dos termos de troca, subsídios e incentivos, né, as políticas de mini desvalorizações cambiais, né, a produção, né, de bens manufaturados, né, ela aumenta. Além disso, você tem, por exemplo, a especulação de commodities. Esse cenário aqui também é um período, né, de um crescimento maior para a economia mundial, né? Então, o mundo tinha acabado de sair, né, da Primeira Guerra Mundial, e aqui você começa a ter a recuperação dos países envolvidos na guerra e, obviamente, você tem um aumento do comércio como um todo. Então, você tem a recuperação da Europa, enfim, existe uma série de fatores, né, ocorrendo em escala internacional que melhoram, que beneficiam a economia brasileira. Uma outra coisa é que esse maior crescimento do mundo, ele também propicia ao Brasil uma melhora nos seus termos de troca, né? Porque você tem uma reconstrução da Europa e, portanto, uma região do mundo do que precisa, né, de importações, e isso acaba beneficiando o Brasil. Além disso, existem as políticas internas, que eram os subsídios e os incentivos à exportação, e também começa a se adotar uma política de mini desvalorizações cambiais, que estimulavam as exportações, né? Então, tudo isso, né, todo esse cenário vai acabar favorecendo a economia brasileira. Uma outra coisa que melhora, que era sempre um problema crônico, né, para todos os planos de desenvolvimento do Brasil, era a questão de financiamento externo, né? E isso no período do milagre é bastante facilitado pelo o aparecimento dos chamados eurodólares, né? Esses eurodólares consistiam, né, em depósitos, né, em dólar feito em bancos fora dos Estados Unidos. Apesar do nome ser eurodólar, porque a maior parte desses depósitos, né, ocorria em bancos europeus, mas na verdade era ao redor do mundo, não necessariamente na Europa. E aí, com a reconstrução, né, da Europa, né, os sucessivos déficits comerciais, sucessivos déficits do balanço de pagamento dos Estados Unidos, o mundo vai ficar inundado de dólares, né, ou seja, de moeda americana, de moeda estadunidense fora dos Estados Unidos. Então, você vai ter um excesso desses dólares pelo mundo. E esses eurodólares, eles vão ter uma participação muito importante no crescimento de mercados emergentes, né, de economias emergentes como o Brasil. Então, uma mudança nas legislações do Brasil vai permitir a captação desses saldos comerciais, né, dessa liquidez em dólar fora do Brasil, pelos bancos comerciais e também pelo BNDES, né, que é o Banco de Desenvolvimento, e vai repassar esses recursos para as empresas no Brasil que vão promover mais investimentos. Então, essa questão do financiamento melhora, né, com o surgimento dos eurodólares. Em contrapartida, isso vai elevar a dívida externa brasileira. E vocês vão perceber que ela dá um salto gigantesco. Então, por exemplo, ela passa de 4,4 bilhões para 14,4 bilhões em 1973, que é o período do final do milagre econômico. Então, ou seja, essa questão do financiamento externo da economia brasileira vai ser muito impactante, ela vai ser muito importante dentro do contexto da economia brasileira. Mais à frente, isso vai causar alguns outros desequilíbrios, né, que quando vocês forem avançando nos estudos de economia brasileira, vocês vão perceber. Então, seria altamente recomendável vocês gravarem essa informação aqui. O surgimento do mercado de eurodólares acaba por gerar também um, né, um enorme endividamento da economia brasileira. Uma outra questão era o investimento direto estrangeiro, né, que passa a ter como alvo principal exatamente países emergentes como o Brasil. Então, esses investimentos eles eram atraídos por conta de vantagens, né, comparativas, né, da taxa de acumulação, né, nos países periféricos. Então,
Nesses países periféricos, né, como o Brasil, você tinha geralmente uma mão de obra barata, incentivos, né, subsídios, porque esses países estavam tentando se desenvolver, então eles concediam uma série de subsídios para atrair capital estrangeiro e também matérias-primas baratas, né? Então, ou seja, você tinha uma taxa de lucro muito grande, muito acelerada em países subdesenvolvidos, né, como o Brasil. Então, compensava para esses grandes investidores investir nesses países e isso fez com que houvesse uma enorme evolução do chamado IDR, né, que era o investimento direto, né, estrangeiro. Esse investimento ele não é só aquele investimento especulativo. Ele não é o investimento especulativo. Ele é um investimento que vem para, por exemplo, abrir uma empresa, ampliar uma empresa, enfim, algum investimento que é produtivo, que tem um aspecto produtivo. Então, ou seja, é um tipo de investimento que vai ajudar no processo de desenvolvimento, no crescimento econômico de um determinado país. Então, nesse caso, esses investimentos, esse tipo de investimento dá um salto muito grande também. Então, ele passa ali de 115 milhões, né, de dólares em 1967, que é o período do início do milagre econômico, e passa para 1,2 bilhão em 1973, então, ou seja, um crescimento aí bastante elevado também. Então, esses setores, né, e essas fontes aqui são os principais mecanismos que vão sustentar o período de intenso crescimento da economia brasileira. Bom, aí essa tela aqui, ela já traz algumas informações em relação à qualidade desse crescimento econômico. Tem uma expressão muito interessante que é colocado nos estudiosos da economia brasileira, que é o chamado milagre perverso. Então você tem um período de crescimento muito intenso, mas mas isso acaba por não se transformar em uma elevação do nível de bem-estar da população em termos de desenvolvimento social. Então, e além do mais, os fundamentos principais da economia brasileira, como a pressão inflacionária, a questão do endividamento, o financiamento, todos esses problemas, eles não são rompidos pelo período de milagre econômico, pelo milagre econômico, né? Então o Brasil não consegue endogeneizar uma taxa de acumulação que permita financiar por si só seu desenvolvimento, sem a necessidade de recorrer a financiamento externo, né, com tanta dependência como o Brasil eu tinha. Não consegue endogeneizar um processo de desenvolvimento tecnológico para que o país passe a produzir a sua própria tecnologia para sustentar seu crescimento econômico. Enfim, existe uma série de coisas que caracterizam o milagre econômico brasileiro somente como um período de crescimento econômico elevado, mas não de mudanças estruturais. E aí, por isso a expressão, o milagre perverso. Então, você tem um período de crescimento econômico, mas você não tem essas mudanças estruturais que dariam à economia brasileira um novo paradigma, como aconteceu em outros países do mundo, como, por exemplo, a Coreia do Sul, né, os países, né, do Sudeste Asiático, especialmente, pode ser citados como exemplo, que também tiveram um período de crescimento muito intenso, mas esse crescimento acabou por se transformar em uma mudança estrutural, tanto na sociedade quanto na economia daqueles países. E isso não parece ter sido o caso do Brasil. Então, daí a expressão milagre perverso. E aí esses números aqui ajudam a compor, entender um pouco essa ideia. A primeira questão é que você tem um aprofundamento de uma estratégia de desenvolvimento, né, que é chamado de associado e dependente, né, que caracterizou a era Vargas. Então, esse crescimento ele é induzido pelo Estado, né, por políticas, né, estatais. Então, ele depende do setor público para se para não só para surgir, mas também para se manter. A questão do financiamento externo, então você tinha, por exemplo, a dependência financeira e tecnológica do capital externo para sustentar esse crescimento econômico e você dependia das condições, né, da economia internacional para você continuar tendo bons resultados. Então, isso caracteriza, como eu falei, a era Vargas e também pode ser aplicado ao contexto do milagre econômico, com algumas diferenças, como, por exemplo, o fato do milagre ter aprofundado a liderança, né, no setor de bens de consumo, né?
Isso significa dizer que eles vão manter a dependência tecnológica e também acentuar os desequilíbrios setoriais. Então, isso porque, né, o período do milagre econômico vai ser de um crescimento mais intenso do que foi, né, o período Vargas. Então, esses desequilíbrios em relação a, ao setor de consumos e também a sua dependência tecnológica, obviamente, vão ficar cada vez mais acentuados. Então, né, também tem essa questão. Ou seja, né, à medida que o crescimento ocorre, você vai aprofundando esses desequilíbrios setoriais. O que significa esses desequilíbrios? Que você terá um setor com um nível de crescimento muito alto e um nível de desenvolvimento melhor, enquanto que na mesma economia você vai ter um sistema, né, pouco produtivo, dependente, muito atrasado tecnologicamente, né, e, né, com uma taxa de crescimento bem menor. Então, é a caracterização dos chamados sistemas duais, que é quando convive setores mais modernos com setores mais precários. Isso também está relacionado a um aumento de desequilíbrios. Uma outra questão era o descompasso, né, entre crescimento dos diversos setores, né, o setor de bens de capital, né, e os demais setores, né, os bens de consumo leves com o desempenho da agricultura. Então, como a estratégia era a de substituição, né, de importações, e aí nós vimos lá nos primórdios das nossas aulas que à medida que um setor era substituído, você gerava desequilíbrios com os demais, é, isso tem um preço, né, porque a agricultura ela também faz parte do sistema econômico. Então, quando esses setores aumentam suas demandas da agricultura, ao passo que esse setor tem gargalos de oferta, você vai ter uma pressão inflacionária, a tendência é que você tenha uma pressão inflacionária muito alta. Então, e isso vai, obviamente, causar também alguns desequilíbrios. Uma outra questão é em relação ao salário mínimo, né? De 1964 até 1967, você tem uma queda de cerca de 42%, né, nos salários. 25% dessa queda vai 25% dessa queda vai ocorrer durante o período do PAEG e outros cerca de 15% no período do milagre econômico. Então, ou seja, apesar do milagre econômico ser um período de crescimento mais intenso, você tem uma queda, né, nos salários em termos reais. Então, por exemplo, em 1972, que é o penúltimo ano do milagre econômico, metade da força de trabalho no Brasil, né, dos assalariados, recebia até um salário mínimo, ou seja, recebia menos de um salário mínimo, né? Cerca, né, de 22% recebiam de um até dois salários mínimos, né? E, né, e no caso aí 75% recebiam até dois salários mínimos. Então, ou seja, é um percentual de remuneração muito baixo. E além do mais, o salário mínimo nessa época era um salário já considerado baixo, né? Então, ou seja, você tem um crescimento econômico que não está se traduzindo em melhoria das condições de vida, né, da população. O impacto é relativamente pouco. É, há uma outra questão, né, é que o salário das pessoas que estavam ocupadas na produção, ele cai, né, cerca de 10% no período de 64 até 74, né. Só os trabalhadores que eram mais qualificados, né, que tinham uma qualificação melhor, né, que no caso da economia brasileira se tratava de, especialmente nesse período aqui, né, uma parcela é, é, pouca, né, da população é que teve um aumento de salários, né, nesse período. Então, o milagre econômico só foi mais interessante para os trabalhadores que tinham uma alta qualificação. Mas, como eu disse, esses trabalhadores não eram a maior parte, né, dos trabalhadores. Bom, aqui existem alguns resultados, né, do PAEG, aliás, perdão, do milagre, né, em termos gerais. Então, por exemplo, a chamada formação bruta de capital fixo, ela passa, né, de cerca de 15%, né, do produto nacional bruto em 1967
para cerca de 22%, né, 22,8% em 1973. Então você tem um aumento da taxa de investimento, né, a formação bruta de capital fixo significa exatamente isso, né, a taxa de investimento na economia brasileira. Os investimentos no setor industrial ele atinge uma média de cerca de 20% ao ano entre 1967 e 73, ou seja, uma taxa de crescimento bastante alta, né? Em 1973 você tem também o auge, né, do crescimento do, do PIB do Brasil. Então, esse PIB atinge de 14%, então, ou seja, uma taxa de crescimento muito, né? Depois essa taxa de crescimento vai gradativamente diminuindo à medida que, né, o desaquecimento natural da economia vai se fazendo sentir e também começa o período das crises, né, em relação ao do petróleo. Bom, aí como aqui em 1973 nós já estamos falando do contexto final, né, do milagre econômico, começa então a começar a surgir alguns problemas, como por exemplo a defasagem nos ritmos, né, de acumulação. Então, enquanto alguns setores tinham uma taxa de acumulação, uma taxa de crescimento maior, em outros setores essa taxa de crescimento era muito baixa. Então, você tinha a necessidade de fazer novos pacotes de investimentos, né? E um desses setores era o setor de bens de capital. Esse setor era o último a ser substituído. O período do plano de metas, né, e o período do PAEG, a substituição de importações se concentrará basicamente nos setores, né, de bens de consumo não duráveis e de bens intermediários. Então você tem um dos setores que estavam com esses desequilíbrios era exatamente o setor de bens de capital. Esse setor vai ser o foco, né, das políticas do período do segundo PND, né, que vai ocorrer mais à frente. Um outro desafio importante no contexto do milagre econômico era a criação de condições de financiamento. Apesar de você ter uma suavização dessa questão com o surgimento dos eurodólares, como eu falei no início, a crise, né, do petróleo ela vai acabar por fechar, né, essa torneira de financiamento e aí você vai passar a ter alguns problemas em relação à questão do financiamento do crescimento. E uma outra questão era a retomada da inflação, né, que era um desequilíbrio crônico da economia brasileira. E aí ela estava relacionada aqui a dois fatores, né? A crise do petróleo, então o Brasil na época era um grande importador, né, de petróleo, o Brasil não tinha uma produção suficiente de petróleo e com o aumento do preço, isso vai acabar se traduzindo em mais inflação, mas além disso você tinha os problemas internos da economia, como os desequilíbrios setoriais que eu falei. Então esses desequilíbrios setoriais eles são bastante importantes porque eles acabam pressionando a inflação. Uma vez que, se você tem um setor que está crescendo muito, esse setor vai precisar demandar uma enorme quantidade de recursos de outros setores industriais e também da agricultura. Se você tiver gargalos na produção desses outros setores, uma consequência vai ser o aumento de preço neles. Então eles não conseguem, eles têm uma baixa taxa de crescimento, então eles não conseguem se expandir tanto para atender a demanda de um determinado setor que está se expandindo, e aí isso necessariamente se traduz em mais inflação. Então esses desequilíbrios setoriais também ajudam a, a influenciar, né, a inflação. Todo esse contexto aqui vai se traduzir depois em um período de ajustes, né, da economia brasileira, né? Só que esse ajuste ele vai ser relativamente diferente do que foi, por exemplo, o período do PAEG. A resposta da economia brasileira aqui em 1973, ou seja, no final do período aqui do milagre econômico, vai consistir em uma dicotomia, né, de vamos parar para reajustar esses desequilíbrios todos ou vamos continuar mantendo uma taxa de crescimento elevada. Então, em 1973, a grande questão era essa, né? Continuar adotando políticas que estimulavam o crescimento econômico ou freava a economia brasileira para poder corrigir os desequilíbrios. Isso vai ser a chamada dicotomia entre financiamento do crescimento e ajustamento de desequilíbrios,
que é o ponto de partida para se entender o período que vai vir após o milagre econômico, que é caracterizado no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que nós vamos ver na próxima semana. Então é isso, pessoal. Por hoje nós vamos ficar por aqui e até lá.